Muito bem, seja bem-vindo a mais uma edição do Pode Dizer Podcast, tudo pronto para essa edição de terça-feira, você já sabe, toda terça você tem um encontro marcado, sempre às 19 horas aqui no canal do Pode Dizer Podcast. Eu sou Fábio Ribas e ao meu lado sempre ela, Tauana Caroline. Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente já tava morrendo de saudade, não tava, Fábio? Estávamos morrendo de saudade, nós sempre vamos fazer aquele pedido para você se inscrever no nosso canal, já estamos quase nos 10 mil, falta pouco para 10 mil? 20 inscritos para 10 mil. 20 inscritos só, então a gente já vai pedir para você dar essa força pra gente, para se inscrever no nosso canal e atingir 10 mil seguidores, 10 mil inscritos no nosso canal do YouTube, faz muita diferença pra gente e é a única coisa que a gente pede pra você. Em troca a gente chama muita gente interessante, inteligente pra trocar ideias e pra tirar dúvidas que muitas pessoas têm. E hoje nós temos muitas dúvidas novamente, né, Tal? Hoje a conversa vai ser pra lá de boa, muito boa, a gente tá com uma convidada super especial também. Sempre, todas elas são, né? Exatamente, então não deixe de se inscrever, fica por dentro de tudo que tá acontecendo aqui, dos nossos convidados, clica aí, se inscreve que a gente tá aguardando por vocês aí no nosso canal. Eu ia falar pra tirar as crianças da sala, porque a gente ia falar das crianças hoje, mas a gente vai fazer diferente. Acho que a gente vai chamar as crianças para a sala, vai chamar os pais, vai chamar os professores, porque hoje o assunto envolve todo esse complexo. A Tauana vai explicar um pouquinho melhor para vocês. Bom, e hoje a gente está recebendo aqui no nosso podcast a professora Victoria Enhard. Ela é especialista em educação, alfabetização e desenvolvimento socioemocional. Ela é neuropsicopedagoga de crianças e adolescentes e professora de inteligência socioemocional. Ela entende de emoções, comportamentos e aprendizagem. Victoria, seja bem-vinda ao Pode Dizer Podcast. Muito obrigada, Tauana. Muito obrigada, Fábio. É uma honra estar aqui com vocês para a gente ter essa conversa tão importante, né? Que envolve todos os educadores, pais, mães, famílias, né? Então, é um assunto muito importante que a gente pode aí ajudar muitas pessoas a entenderem um pouquinho mais o comportamento das crianças. Com certeza. Eu já falei uma vez aqui pra gente, eu acho que eu vou dar essa ideia aqui pra nossa produção, que é criar um novo canal, que é Os Bastidores do Pode Dizer. Porque a gente já estava aqui conversando, né? Um tempão nos bastidores e já tem muito assunto bacana que já poderia estar no ar, né? E tava boa a conversa, né? Já tinha rendido alguns cortes se a gente estivesse gravando antes. Mas, enfim, a gente vai retomar esses assuntos agora, vai falar sobre, né, todos esses assuntos que a Tauana já adiantou pra gente aqui. Eu já conversei com a professora Victoria, ela vai ser a Prof. Vic aqui pra gente. Isso. A gente já tá, né, íntimo aqui no Pode Dizer. Então, prof, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Obrigada. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esses assuntos. Dá para chamar todo mundo para participar dessa conversa? As crianças participam da conversa hoje, junto com os adultos? Olha, quando a gente fala da criança participar, tem coisas que sim, tem coisas que não, né? A gente precisa também ter cautela com o que a gente fala na frente das crianças. Mas, quando a gente fala de entender o comportamento delas, é muito bom também que elas entendam o próprio comportamento, né? Isso é inteligência emocional. Então, dá para chamar a criança hoje, dá pra sim. Chamar. E até esse é um entendimento até recente, né? Esse entendimento que as crianças, elas têm vontade própria, que elas têm iniciativa, que elas têm direito a opiniões, ela não é assim tão antiga esse entendimento, né? Me corrija se eu estiver errado, mas acredito que é um entendimento um pouco mais recente, né? Chamar a criança, ouvir, entender os sentimentos, as opiniões, enfim. É por aí? Tem muitos mitos, né, que a gente carrega até hoje, que criança não tem querer, que a criança é uma folha em branco a ser colocada coisas ali, né? E na verdade não é assim. A criança já é um ser humano desde a hora que ela tá na barriga ali, na hora da gestação, se preparando para vir para esse mundo, ela já é um ser humano, ela já é uma vida ali. E ela nasce já cheia de complexidade, cheia de formações e personalidade, né? Quem é mãe sabe que pode ter 2 filhos, cada um, desde bebezinho é diferente. Então, a criança tem sim querer, tem sim desejos, necessidades, muito além das fisiológicas. E a gente precisa olhar para isso. É começar a entender as emoções desde bem pequeno, né? Isso. Porque as emoções deles falam desde sempre, né? Sim. Eu acho que hoje uma das coisas que a gente vai percorrer muito vai ser entender esse equilíbrio, né? Saber que a criança, ela tem o seu lugar de fala, que ela deve ser ouvida, mas que ela não comanda tudo, né? Porque, de fato, ela ainda nem sabe o que ela quer.
muitas vezes, né? Então, acredito que vai ser mais ou menos sempre trazer essa conversa para o centro. Nem criança sabe tudo e nem é ao contrário. Então, é mais ou menos essa linha, trazer esse equilíbrio para tudo? O equilíbrio para qualquer situação é importante, né? E na educação também. A criança, ela precisa ser escutada, ela precisa ser vista, se sentir importante, mas ela também ainda não tem maturidade para tomar decisões, para fazer o que ela quer. Então, muitas vezes, as famílias têm medo de serem autoritárias e acabam sendo muito permissivas, né? Não dando limites por medo de gerar trauma, medo de fazer, porque a minha mãe fez dessa forma, então eu tenho medo de fazer dessa forma. E aí vai para o extremo oposto, e ao invés de buscar esse equilíbrio. Então, esse equilíbrio é muito importante. Não é tudo sim, mas também não é tudo não. Exatamente. Agora, eu vou perguntar para a Tauana aqui agora, né? Vocês duas que se entendam depois. Eu não sou pai Desculpa, ainda, né? Tal. Eu não sou pai ainda, então assim, eu vou com tato aqui nessa conversa, porque também não quero falar alguma besteira, né? Mas você tem um filho e uma filha, e uma certa diferença de idade aí, né? Eu tenho a Larissa de 11 e o Lucas de 8. É uma diferença pequena, se parar para analisar, mas eles têm comportamentos bem divergentes às vezes. Agora, minha pergunta é a seguinte. Mãe de primeira viagem é muito diferente da mãe já do segundo filho? Cada filho é diferente, né? Então, a mãe de primeira viagem é tudo novo. Mas as crianças, elas são muito diferentes, então, realmente... É diferente a gestação da primeira, quando é tudo novidade, e a segunda, e a gente tem as comparações. Ai, gente, é um mundo surreal. Eu ouvi uma frase uma vez que o primeiro é de cristal, o segundo é de borracha. O primeiro é de cristal, o segundo é de borracha. O segundo, eu vejo isso também. O primeiro não pode cair no chão, que a gente tá lá soprando e cuidando e beijando. O segundo cai, é normal, tem que cair. Levanta e... Ai, gente. E diz que o nem terceiro já quase se cria sozinho, que já sabe o que fazer. E eu percebo assim, lá em casa tá cheio de criança lá, eu tô adorando também, porque eu sou tio, eu sou padrinho, então eu acompanho ali em família, né? E as mães de primeira viagem, a gente às vezes questiona alguma coisa, mas como que é? Não, eu já li porque eu fui atrás, eu li o livro que fala tal coisa. Então você já percebe que a mãe de primeira viagem, ela já é especialista em maternidade e paternidade, né? Aí do segundo em diante já é na experiência. É mais ou menos por aí, você atende casos assim? Atendo muitos casos, né? Geralmente a criança que ainda é filha única, que recebe todo aquele carinho, que ela quer tudo pra ela, depois que vem o segundo filho, a mãe fica, claro, preocupada, assim, com o segundo também, mas já é uma coisa muito mais tranquila, muito mais natural, né? Não tem aquela necessidade de ficar buscando em livros, de buscar profissionais para situações do dia a dia. E o primeiro filho, enquanto é filho único, né, foi uma criança que às vezes foi super protegida. A mãe, qualquer coisinha, ia atrás do pediatra, ia atrás de um livro ali para entender aquele comportamento. E já o segundo já é tudo mais fluido, natural, não tem aquela ansiedade. No segundo, a mãe já tá vacinada. A mãe já passou por tudo que na primeira gestação, no primeiro filho, a gente já passou por tudo. A gente tá vacinada, Fábio. Tem aquela história lá que nasce um filho, nasce uma mãe, não é? Ou é algo parecido, que as minhas frases, elas geralmente são erradas, né? Minhas citações. Eu começo errado, eu confundo bastante, então... Mas eu acho que é isso, nasce um filho, nasce uma mãe. Com certeza, com certeza. E isso que você disse, Tal, de cada filho ser diferente, né? É muito comum famílias virem buscar ajuda porque tem 2 ou 3 filhos e não conseguem entender o comportamento de um dos filhos. Né? Por quê? Porque tenta fazer a mesma coisa que fez com o outro, com aquele. Mas aquele filho tem necessidades diferentes do primeiro e do segundo. Né? A criação pode ser a mesma, mas é que a personalidade das crianças são diferentes. Exatamente. Né? Sim, isso a gente vê, né? Eu não sou pai, mas eu tenho irmã, então a gente percebe que cada um também tem uma personalidade. Os pais me tratavam de uma forma, tratavam minha irmã de uma forma, e assim, né, segue a vida. Então, acho que é um ponto interessante de perceber isso, né? Que não vai ser uma receita de bolo, né? Não existe receita de bolo. Isso aí pode esquecer. E a Tal pode confirmar isso, que vai errar. Com certeza vai errar. Vai ter momento que vai gritar, vai ter momento que vai perder a paciência, né? Porque a gente até estava conversando antes, né? Que existe o ideal, que é uma ideia, que não é uma coisa real, e existe a realidade, a complexidade humana. Porque a gente fala de infância, mas a gente também fala de adultos, de pais que um dia foram crianças e carregaram, né, as suas infâncias na hora da maternidade, da paternidade. Então, tudo isso conta na hora de exercer, né, o papel ali da mãe e do pai, de pôr limite.
Então, não tem como ser uma receita de bolo. E assim, tem sempre aqueles casos, né? Na minha época acontecia isso, essa geração de agora é isso, a geração de antigamente era mais forte, a geração mais nova é mais fraca, enfim. Vai passando, né, o tempo e as coisas vão mudando, a gente está numa era muito tecnológica, inteligência artificial para baixo e para cima, temos a geração dos millennials, né? A geração que já nasceu na internet, então isso de fato é uma coisa bastante notória, né? A gente percebe que essa geração de hoje já nasceu na era tecnológica e também é um desafio para os profissionais que trabalham com essa galera aí mais nova. Eles são mais rápidos, mais acelerados. Como que é hoje atender esse público aí que já nasceu na era digital, que está super acelerado? A gente percebe hoje que aumentou muito os casos de criança com mais dificuldade de atenção, não necessariamente com algum transtorno, né? A gente percebe isso muito pelo uso excessivo das tecnologias, de telas, que são assuntos que a gente ainda vai falar bastante, né? Mas essa esperteza da criança, ela sempre carregou, desde antigamente, né? Só que antes ela não tinha liberdade para exercer essa esperteza dela, né? A criança tinha que ser muito obediente. Então, junto com a tecnologia, veio também esse educar mais permissivo, não só permissivo, mas também libertário, respeitoso, né? Acho que veio uma corrente que veio tudo junto ali. Então, eu acho que é essa liberdade que a gente percebe, essa agilidade nas crianças, essa facilidade que eles têm, né, hoje em dia. Porém, isso também tem um prejuízo muito grande, né? Essa questão das telas e da tecnologia. Então, ao mesmo tempo que pode, sim, ajudar as crianças a serem cada vez mais espertas, porque elas têm informação na palma da mão a hora que elas querem, né? Se a gente que tivesse uma dúvida que a mãe não soubesse responder, a gente tinha que procurar um livro, né? Antigamente tinha que procurar um livro, tinha que ir na biblioteca. Se já tivesse acesso à internet, né? Tinha que esperar o horário determinado para pesquisar. Hoje não, a criança tem a informação que ela quer na palma da mão a qualquer momento. Eu posso dar um exemplo que talvez seja meio bobo, assim. Com certeza. A gente fala que as crianças hoje são muito mais inteligentes. Mas, talvez, no nosso, né? Nós temos, né? A gente é da mesma tempo, idade, né? mais Nós ou temos menos. a mesma idade, isso é verdade. Mas quando a gente era pequenininho, não tinha a musiquinha, a galinha pintadinha, que ensinava a contar, ver as cores. E hoje tem. Então, a criança, ela desde muito novinha, desde pequenininha mesmo, bebê, já está ali sendo estimulado o tempo inteiro, né? Por isso que a gente tem a falsa sensação que hoje são muito mais inteligentes, mas hoje tem uma ferramenta, né? E a gente começa a educar, a ensinar eles muito cedo sobre tudo, né? Por isso a gente tem essa impressão que eles são muito mais inteligentes. A gente só não tinha esse acesso, talvez. Pode ser, chocado, não sei. Fico chocado às vezes porque o YouTube ainda, para a minha geração, né, mais velha, né? Procura muito no Google, procura muito no YouTube, né? A geração mais nova já vai direto no TikTok. Ou no ChatGPT agora. Ou no GPT também está embutido já direto no celular, né? Mas o que me admira é que às vezes eu vou atrás tirar uma dúvida, né? Entro lá no YouTube, procuro tal coisa e tem uma criança de 14 anos me ensinando a fazer aquilo. Aí eu fico, poxa vida, tô atrasado. Então, eu tenho também essa impressão que a gente vai ficando um pouco para trás, vai ficando assim, desatualizado. Então, até na questão de mercado de trabalho, a molecada tá aí hoje. Essa semana eu fui numa empresa, a média de idade dos colaboradores lá era 20 e poucos anos. Então, é uma média muito baixa, assim, né, de idade. Tá todo mundo já inserido no mercado. Tem muita criançada também que já está madura, né, mais rápido. Então, esse universo acelerado que a gente está, né? Então, é bacana que os profissionais também já estão um passinho na frente, muitas vezes, e já estão estudando sobre essas questões, né? Não, e se a gente olha para as profissões do futuro, a maioria ainda nem existe. E eu tenho certeza absoluta que com essa nova revolução que teve agora da inteligência artificial, muitas profissões estarão conectadas de alguma forma com essa tecnologia, né? Então, imaginar que as nossas crianças hoje, as que estão nascendo agora, já estão nascendo totalmente imersas, não só na internet, mas numa inteligência artificial, a gente também precisa tomar muito cuidado com o déficit de QI. Porque foram feitos estudos agora que é a primeira geração, que a próxima geração geralmente é mais inteligente, tem um QI maior. E é a primeira geração que tem um QI menor do que a última geração.
E isso está muito atrelado também com esse acesso, porque eles têm tanta informação na palma da mão que eles não precisam mais estudar, não precisam mais conhecer. Eles precisam da informação naquele momento. Daqui 10 minutos, essa informação já não é mais importante. É descartável. É descartável. Faz muito sentido. Então a gente isso. precisa olhar até que ponto que essa esperteza, que é uma esperteza que já é do ser humano isso, né? É uma característica humana. Está sendo bem utilizada com todas essas tecnologias que a gente tem que poderiam, que facilitam, né, a vida de todos nós. Está sendo bem utilizada para a gente ter uma geração mais inteligente, produzindo cada vez mais conhecimento, ou se eles estão usando essas tecnologias de muleta. Né? Ao invés de pensarem, eles estão utilizando a tecnologia para pensar por eles. Então, eu acho que será muito importante no futuro as escolas oferecerem, igual tinha antigamente aula de informática, né? Que hoje eu não vejo mais escolas particulares tendo aula de informática como tinha antigamente, fazerem aulas de como usar a tecnologia, como usar a inteligência artificial, né? Como usar aí, não só o ChatGPT, mas criação de imagem, de vídeo, pensando na parte ética também, né? Então esse mercado está se desenvolvendo, eu acho que tem que trazer essa molecada agora, porque o mercado vai ser totalmente ocupado por eles, né? Então, eles têm que participar dessas decisões, dessa criação, né? Que muitas coisas, como você falou, ainda nem tem uma regulação ainda, regulamentação, né? Estão sendo criadas agora, então tem que chamar esse pessoal para participar, essa criançada aí. Agora, assim, falando um pouquinho mais aí do universo escolar, né? A gente percebe também, assim, quando que a socialização das crianças é importante, quando começa, assim, essa socialização é mais relevante para o desenvolvimento da criança, por exemplo. É importante colocar já nos primeiros anos ali, com 4 aninhos, 5 aninhos, na escola para ter essa socialização, começar esse universo escolar. Dá para esperar um pouquinho? Qual que seria a ideia mais aceita? Então, hoje a lei diz que todas as crianças a partir de 4 anos precisam estar matriculadas. Tem crianças que a partir dos 6 meses já frequentam a creche. Se a gente olha do ponto de vista socioemocional e do desenvolvimento infantil, a criança precisa sim socializar desde que ela nasce. Os primeiros 1000 dias de vida da criança são os mais importantes. É onde ela está construindo a base das suas conexões cerebrais, né? As questões do que ela gosta, do que ela não gosta, quem ela é nesse mundo, quem é minha mãe, como eu sou tratada, eu posso confiar no mundo ou não posso. Então, essa socialização desde cedo é importante. Porém, a gente vê que muitas famílias, muitas por falta de opção, a gente precisa também levar isso em consideração, né? Que tem famílias que trabalham muito, então não tem rede de apoio para deixar a criança em algum lugar, com alguma família, ou abdicar do trabalho para ficar com a criança. Então, acabam precisando da escola, né? Mas quem tem a opção, né, de não levar para a escola tão novinho, é importante que haja essa socialização, né? Em outros ambientes, parques, a gente tem até, hoje em dia, ginástica de babies, que eles fazem, ginástica baby, que é bem legal, assim, que são grupos semanais que juntam mães com bebês para estimulação. Então, é importante sim a socialização, mas eu acredito que a escola, de fato, de uma forma assim que é benéfica para a criança, tem algumas situações. Quando é uma família mais disfuncional, aí é muito importante a criança desde cedo na escola, porque aí ela vai ter uma rotina, ela vai ter um horário, né, para comer, para dormir. Isso ajuda muito no seu desenvolvimento. Então, se ela não tem isso em casa, pode ser muito benéfico ela entrar numa escola cedo. Agora, se a gente fala de uma família que tem rede de apoio, uma mãe que às vezes consegue parar, o pai ou a mãe, né, que consegue parar para ficar com a criança ali, pelo menos até os 2, 3 anos de idade, até os 4, que é obrigatório, e oferece para essa criança todas essas gamas de necessidades que ela tem, né, social, rotina, tudo isso vai impactar muito positivamente. Então, essa questão de entrar na escola cedo vai depender muito da família. Então, talvez estimular, mas não alfabetizar, então. Exatamente, exatamente. Porque a escola só deve alfabetizar mesmo lá no ensino fundamental. A pré-escola, né, o jardim de infância que a gente falava antigamente, igual um jardim, é para ser colorido, é para ser divertido, é para a criança brincar, para ela criar essas habilidades que vão ajudar na alfabetização. Música, questão social, né? A escola é um mini mundo, então a criança ali vai aprender a se relacionar com pessoas diferentes da família dela, com culturas diferentes, né? Sim. Então é muito importante a educação infantil por isso, mas não para alfabetizar. E aí eu
percebi na sua fala 4 universos aí. O universo da escola pública, o universo da escola particular, o universo da família funcional e o universo da família disfuncional. Aí eles podem se cruzar, né? Pode ter uma criança numa família disfuncional numa escola pública. E pode ter, né, diversas variações, né? Com Isso certeza. vai influenciar também. Vai influenciar muito também. Então, essa bagunça ali, né, de conexões também vão determinar no futuro como que vai ser essa criança, né? Você, acredito que deva ter todos esses casos, muitas vezes, nos seus atendimentos, né? É difícil? A gente percebe, assim, a diferença da criança. A criança é espelho do que ela vive. Então, se ela vive num lar disfuncional, que não tem rotina, que ela, às vezes, tem muito acesso à tela, que, né, não tem esse horário para as refeições, não tem refeições que são saudáveis, né? E saudável, o que eu digo, é com menos açúcar. Não digo exatamente aquela refeição perfeita, né? Mas algo ali que nutra de verdade seu corpo. Horário de sono. A criança precisa dormir muito, né? A criança precisa dormir pelo menos de 9 a 12 horas, dependendo da idade. Então, se a criança não tem tudo isso, mais os estímulos ali, né, para ela se desenvolver bem, com certeza isso vai impactar no seu futuro. Então, não é a questão só de escola pública ou escola particular, que muitas famílias acham, né? Não, começa pela família. Porque a forma que a família vive vai impactar na criança e a criança vai repetir aquilo, né? Ainda mais quando a gente fala de lares que existem violência, como bater, castigos, que muitas pessoas acham que isso é por limite. Nossa. Isso influencia muito em quem essa criança é e que adulto essa criança vai se tornar depois. Sim. E assim, quando eu faço essas comparações, não quero dizer que a escola pública é ruim ou que a escola particular é melhor. Quero dizer que são universos realmente diferentes, né? São então, mesmo. São só essas Claro. colocações, até pra gente também não... Eu sou aluno de escola pública, né? E acredito que foi, né, as condições que eu tinha. Então, assim, não tenho nada a falar contra a escola pública. Claro que alguns momentos as escolas particulares têm muito mais opções, tem contraturno, tem atividades extracurriculares, né? Então, assim, seria nesse sentido. É bacana, eu até vou interromper ali. Quando o pai e a mãe eles vão procurar a creche, o que de fato eles devem analisar? Porque a gente sempre fala assim, vou visitar a creche porque eu vou colocar meu filho e tal. Quais são esses critérios assim, que você julga que é importante você ver se essa escola tem infraestrutura, se é o parque, se é que necessariamente vai fazer diferença? Quando a gente fala da educação infantil e o que a gente precisa olhar nessa creche, que para matricular a criança, né? E isso pode ser escola pública, né? A creche pública ou a particular. A gente sabe que a pública, às vezes, a família não tem a opção, né? Tem que matricular na que é a próxima residência. Mas quando a gente tem a opção, né, de escolher e olhar, eu sempre digo, a escola que a criança tenha mais liberdade de ser criança. Porque tem muita creche, muita escola, principalmente as particulares, que desde muito cedo a criança já tem apostila. Que a escola tem orgulho de falar que a criança sai da educação infantil lendo. Como se isso fosse fazer diferença com 17, 18 anos. E o que vai fazer diferença de verdade lá na vida futura? Uma criança que na educação infantil teve possibilidade de brincar, de explorar o próprio corpo, de explorar a natureza, de se movimentar, de fazer arte e de ser vista na sua arte, sem ficar reproduzindo aquela coisa de carimbar a mãozinha, da professora ter que fazer o trabalho para achar ficar bonito, não. É a criança que é a protagonista. Então, eu sempre olho isso. Quando eu vou fazer visita em escola também, eu penso já em ter filhos, né? Então, sempre vou olhando essas questões, né? Que escola que está oferecendo a infância para a criança? Porque a escola existe para a criança. Não tá tirando a infância da criança, né? Tentando alfabetizar. Não tá impondo limites, tá brincando, tá deixando a criança ser a criança, né? Exatamente. Ela não tá em casa para fazer as brincadeiras, mas ela tá naquele ambiente que proporciona isso. Isso, e também estimula, né? Porque não é porque a escola não vai alfabetizar que ela não vai apresentar as letras, contar histórias, né? A criança precisa viver também esse universo, ter essas referências. Tem o Piangers lá, né, que é o autor do livro, acho que O Papai é Pop, né, então, se eu não me engano, ele falou alguma coisa nesse sentido, né, que a criança, quando ela tá nesse período, né, de novinha, né, bem criancinha ainda, nem foi pra escola, então a criatividade dessa criança tá explodindo, ela sabe, ela quer subir, ela quer fazer, ela quer desenhar, ela quer rabiscar, ela quer falar, quer aprender, e aí ela se depara no universo escolar, que muitas vezes eles
já cortam as asinhas dos primeiros, mas não, você não pode falar agora você tem que sentar no teu lugarzinho. Ele coloca um uniforme na criança, para a criança ser igual à criança que está do lado. Então, é um impacto muito grande nessa... tolir, né, a criança dessas imaginações, dessa criatividade, colocá-la sentada no banco de escola com um uniforme, e ela tem que ser, a partir daquele momento, seguir regras, né, seguir horários, enfim. Então, também para o universo da criança é difícil esses primeiros anos na escola, né? É porque a criança realmente precisa aprender a sentar, aprender a esperar a vez dela. A escola ajuda muito nisso, né? Porque cada criança vai ter sua vez. Então, ela precisa aprender isso. Só que de que forma? Podando quem ela é, a sua essência, porque a gente fala tanto que cada criança é única, mas aí na hora de oferecer educação a gente quer colocar todo mundo Na mesma caixa. na mesma caixinha, né? Do mesmo jeito, no mesmo formato. E não respeita essa infância, não respeita essa imaginação, né? A atividade vai ser agora, todo mundo tem que pintar com a mesma cor, todo mundo tem que fazer do mesmo jeito, no mesmo papel, e não dá liberdade da criança se expressar. Sim. E em primeira infância é a expressão. E assim, voltando no assunto lá da escola que a gente comentou, por exemplo, quando tem muitas atividades, essa sobrecarga de responsabilidades para as crianças também não é benéfica, né? Não. Ela faz balé, ela faz natação, ela faz piano, ela faz judô, aí ela faz inglês e assim, é o dia inteiro com Aí eu pergunto, responsabilidades, né? Minha pergunta é, que horas ela brinca? Que horas ela brinca? Porque a linguagem da criança é o brincar, ela se desenvolve no brincar. É na hora do brincar, a tal que tem filho deve ter visto quando eles eram menores, que é no brincar eles vão repetindo as coisas que eles viveram. Colocar muita aula, eu acho que acaba sobrecarregando a criança, né? Tira essa essência dela, é muito limite, é muito trabalho. Eles estão trabalhando desde pequeno, né? Exatamente. Tirou toda a liberdade de uma criança, colocando aulas e aulas e aulas, sobrecarregando ela. Né? Aí ela vai chegar numa fase e ela não teve aquele Pulou a momento. infância, né? E aí... Polui totalmente a infância dela, né? Não, e essa sobrecarga, né? É uma criança que não tem nem preparo físico, emocional para lidar com todas essas tarefas e responsabilidades, né? Quando que a gente colocou tanta responsabilidade numa criança? A gente quer que ela se desenvolva. Eu tenho certeza que todos os pais que fazem isso querem o melhor. Né? Querem... Sim. Não, porque a música é importante, então vou pôr na aula de música. Ah, porque o judô é importante, vou pôr no judô. Ah, a natação é importante, vou pôr na natação. Tá, e o que essa criança quer fazer? O que ela gosta de fazer? Eu acho que é importante saber, né? Se a criança quer, se a criança gosta. Os meus filhos fazem judô. Mas por opção deles, né? A Larissa sentiu vontade de fazer, então eu coloquei. Mas não obrigar a criança, porque tem que saber fazer isso, tem que fazer aquilo, tem, né? Eu acho que a gente acaba podando eles de terem essa vida, a infância que a gente teve, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga, com 10 anos a gente brincava na rua até tarde. Nossa. Né? Só entrava quando o pai e a mãe gritavam. A mãe pra ir tomar gritava. banho. Hoje as crianças não saem de dentro de casa, é só tela, só celular, só televisão, só computador. E eu falo por mim, né? Eu não tenho coragem de deixar a Larissa sair sozinha na rua. O mundo é perigoso. Então, a gente já tirou toda a liberdade que a gente já teve de brincar na rua, de brincar de se esconder, de ter brincadeira de verdade, né? Com outras crianças. Hoje, eles brincam só por tela, né? Sim, Então, é o bairro online. exatamente. Então, é importante eles fazerem o que eles sentem vontade, né? Na hora que eles sentem vontade. Não obrigar a criança a começar um esporte muito cedo, ou uma aula de natação, ou qualquer outra coisa muito cedo. Sim. Bastidores sem perguntas. Exatamente isso que eu ia falar. O Dr. Kleber, no último episódio, ele comentou que a pior praça, o pior lugar, o pior bairro para a criança estar é dentro do quarto com o celular na mão. Verdade. Nós temos tanto medo, né, da rua. Mas o que tem mais perigo? Seu filho atravessar a rua sozinho ou tá ali na internet sem nenhuma supervisão? Sem nenhum Navegando cuidado, sozinho. né? Sim. E a gente vê crianças de 3 anos escolhendo o desenho que vai assistir, Nossa. né? Olha, gente, é difícil ser pai e mãe, hein? É difícil demais, né? E como que, né, nessa época a gente passou por tudo isso, né? Mas, enfim. Então, é uma outra realidade, Mas né? foi divertido, né? Foi muito mais divertido do que hoje. Se a gente for entrar aqui agora nesse assunto de nostalgia aí a gente Vamos vai longe. Carrinho de rolimã, chutar bola até tarde. Jogar bete. Nossa, mãe. A sua infância não foi aqui, né? Eu passei Paraná? boa parte da minha infância aqui, o que me deu muita liberdade de andar de bicicleta na rua. Eu acho que com 4 anos de idade, a lateral da... A minha avó mora até hoje numa casa de esquina, eu morava com a minha avó. E a lateral era de uma rua de chão. Eu andava de bicicleta ali sozinha, gente, com 4 anos de idade. Gente, eu tenho as pernas tudo raladas. Eu ia perguntar, Subia em cadê? árvore.
andava de roller, de tudo. Tudo a perna isso. tudo ralada. Vai ver se as crianças hoje em dia têm ralado na perna. Não tem. E aí a gente vê por que tá tão difícil para as famílias educarem a respeito das telas. Porque a gente sempre se baseia nos nossos pais. A gente sempre repete ou vai contra, né? Como que os nossos pais fizeram. Então, se meu pai e minha mãe fizeram alguma coisa que deu certo, que eu reconheço que deu certo, na minha concepção, eu vou repetir aquilo. Se eles fizeram algo que na minha concepção foi errado, eu vou tentar não fazer aquilo. Mas agora, os pais das crianças de hoje tiveram tela para eles aprenderem? Nós que somos os pais de hoje, tivemos pais que já nos ensinaram a lidar com as telas? Então, é a primeira geração de pais educando filhos com telas. Então, é difícil. Isso aí que você falou dá a impressão, sabe aqueles filmes de multiverso, que o cara morre, daí ele volta lá no passado, ele tenta consertar aquilo que ele fez errado. Aí ele conserta aquilo, mas faz outra coisa errada. Te entrou em Dark já Aí, agora. Total, exatamente. Aí ele volta 10 vezes e cada vez ele faz alguma coisa errada. Então, e errada. é impossível consertar tudo. Não né? tem então, como. Nem do passado, nem do futuro. E se a gente olha para a história da humanidade, né? Sempre tem algo. E nunca vai existir um mundo sem guerras, em paz. Né? Sempre vai ter algo. Né? Uma utopia. Então, a gente tá falando das telas, né, agora, e tivemos também uma mudança recente aí, né, na legislação, né? Inclusive, não seria exatamente uma proibição, né? Mas não, é proibido mesmo. É proibido? É uma lei. Essa é a palavra? Proibido. Proibido. Eu ia dizer que era uma limitação. Não, agora é proibido. Não pode, zero? Zero. Isso daí eu sou um pouco contra também isso, porque assim, a gente fala de tecnologia dentro da sala de aula, né? Tem inteligência artificial, tem internet, tem tudo, mas aí a gente não pode usar o celular. Não seria mais ou menos aquele início da conversa lá, o equilíbrio? Usar em determinado momento, ensinar a usar de maneira correta, usar coisa boa. Isso é o ideal. Desenvolvimento. Isso é o ideal. Agora, coloca numa escola com um adulto para 30 alunos, né? Então, o que a gente faz hoje? A criança chega, ela guarda o celular. Quando, em algum momento na aula, você vai precisar do celular, você comunica, né? Ó, tal aula será utilizado para acesso à internet. Aí, sim, a criança tem autorização. Só que, se a gente olha para trás antes, né? O ideal seria que todo mundo conscientizasse as crianças sobre o uso. E que elas tivessem uso com limite, sabedoria para usar. A realidade... Recreio o tempo todo mexendo no celular, sem conversar, sem olhar no olho. Então, eu sou totalmente a favor de que não seria o ideal proibir, e sim conscientizar. Mas quando a gente vê, depois da proibição, que eles voltaram a olhar no olho, a conversar no recreio, a jogar caçador, a interagir, a brincar de vôlei no recreio, sabe? E você vê que no início do ano, quando começou isso, que foi uma mudança para eles estavam como se fosse em abstinência. Nossa, parecia uma abstinência de celular, eles ficavam nervosos. Isso. A falta de foco, aquela ansiedade, sabe? E hoje eles já estão mais leves, eles já se olham, eles já brincam, gargalham, coisa que a gente não via acontecer mais na escola. Que legal. Então, apesar do ideal existir, né, a gente tem que olhar para a realidade. Agora você falou uma coisa que é incontestável, né? Você já tem dados, né, desde que foi feito essa mudança, essa proibição, então desde o começo do ano até agora, já teve um impacto positivo, então. Por enquanto são observações, né? Mas a gente vê com muita positividade essas mudanças. Então provavelmente isso vai persistir por mais um período aí. Acredito que sim. Se a gente olha alguns países da Europa, já estão criando leis proibindo o celular a partir de 13 anos, ou instruindo as famílias, né, para dar celular para os adolescentes a partir dos 13, 14 e 16 anos, né? Então, estão aumentando cada vez mais a faixa etária de quando a criança pode ter o uso do celular. Faz sentido, que aí, vamos dizer assim, a tecnologia pode ser também aproveitada de uma outra forma, né? Então, acredito que realmente é um ponto de vista interessante. Né? Mudou minha opinião já. Olha. Às vezes eu acho assim, até ter o celular, mas talvez ponderar o que pode ser usado, rede social, né? Rede social não é para criança. E, querendo ou não, as crianças estão lá, estão na escola, estão na aula e estão lá em rede social. Né? Então, talvez... Realmente, o impacto sem o celular na escola seja muito positivo. Nos termos de uso, né, das plataformas, tem lá a idade limite, né? Eu acho que não sei se o Jean lembra ali, mas algumas a partir de 14, então não é todo mundo, toda criança que tem, né? Mas eu acho... Mesmo com supervisão do pai, mesmo com supervisão da mãe. Mas tem isso, né? Tem mãe e tem pai que acham bonito. Tem mãe e tem pai que a criança nasce e já faz o Instagram da criança. Ou tem lá, a criança tem 10 anos, já tem Instagram supervisionado pela mãe. Às vezes não é. A Larissa não tem.
Eu não concordo que criança tem que ter rede social tão cedo. Mas às vezes os pais mesmo fazem porque acham bonito. E eu vejo que não é pelo mal, não faz ideia do impacto que isso vai gerar, até na própria imagem que essa criança está tendo de si. Porque ela vai tirar uma foto no Instagram, ela já vai usar um filtro. Então, que imagem que ela está criando de quem ela é? Né? Eu não sou bonita o suficiente, eu não sou boa o suficiente sem esse filtro. Eu vou fazer um adendo. Se o filtro, se a rede social já tira a nossa atenção, imagina de quem está se formando, de quem está entendendo o mundo agora, de quem está conhecendo as coisas agora. E a competição é desleal também, né? Nossa. Não, o celular ganha de tudo. A atenção está 100% na telinha, né? Então, realmente é um universo complexo. Mas você que navega aí entre, né, pais, professores, né, conhece também esse universo escolar, como que está hoje a capacitação dos profissionais para trabalhar nesse sentido? Os profissionais hoje estão qualificados, tanto na escola pública quanto na particular? Eu acho que está tendo um começo de movimento das escolas, das prefeituras, de oferecer uma formação para os professores e um começo do movimento dos professores buscarem novas formações. Mas ainda é algo que está muito no início. Acredito eu que com o tempo vai ser uma necessidade do mercado também, né? Porque é uma demanda que a gente está recebendo. Sim. Então, a gente já vê um movimento para isso, né? Principalmente da neurociência. A neurociência, que é um estudo muito recente, né? Que começou aí a ganhar mais força recentemente, tem falado muito desses impactos, né? E como que os professores, os profissionais que trabalham na educação podem agir. Sim. Até eu pergunto na questão da preparação dos profissionais, né? Porque a gente já trouxe esse exemplo aqui com o Dr. Kleber, que teve semana passada. Se você não viu esse episódio, entra lá no nosso canal, pode dizer podcast, e assiste também a entrevista o bate-papo com o Dr. Kleber. Trouxemos esse exemplo que tivemos aqui no Paraná, de uma professora que amarrou uma criança na sala de aula, porque a criança estava, né? Nem vou justificar nada, né? Porque, não tem justificativa. Não tem justificativa. Existia uma criança amarrada numa cadeira porque a professora fez isso, né? Então, eu levanto esse ponto também para saber essa questão de como os professores estão trabalhando com esse tipo de alunos também, né? Tem alunos que têm autismo, né? Tem outros... posso falar transtornos? Essa seria a palavra correta? Como eles estão sendo preparados, né, para educar essas crianças. Como que os professores estão trabalhando em sala de aula, né? Porque pode ocorrer também uma sobrecarga dos professores, né? E ele tem que estar preparado para não ocorrer o que aconteceu com as crianças, né? Então, o correto é que não seja só o professor o responsável, seja toda a instituição escolar. Porque o professor sozinho não vai conseguir fazer toda a adaptação necessária. Ele precisa de um apoio da coordenação, da direção, né? E eu vejo uma professora que tem a capacidade de fazer isso, né? Uma profissão que envolve muito afeto, que envolve vínculo com a criança, né? É uma professora que realmente ela não desenvolveu nela inteligência socioemocional para lidar com essas dificuldades. Porque realmente em sala de aula é complicado, é difícil. Não vamos romantizar a inclusão, né? Eu também trabalho com inclusão. Não vamos romantizar, porque é difícil. Você trabalhar muitas vezes com alunos que têm TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiante, que são crianças mais desafiantes mesmo, assim, que você faz um pedido, ela quer fazer de outra forma, e daí já tem toda uma desregulação emocional, um conflito interno nela e externo com os colegas. Daí criança que tem, às vezes, TDAH, que já tem muita agitação mesmo. Muitas vezes uma criança que nunca foi ensinada a regular as próprias emoções. Aí tem a criança TEA, né, com transtorno do espectro autista, que muitas vezes demanda de mais atenção, porque algumas têm dificuldade verbais em se comunicar. Então, olha que universo cheio ali, diverso mesmo, né? Então, o professor ele tem que ter uma inteligência socioemocional para lidar com isso, e a equipe escolar precisa oferecer isso também, né? Claro que eu acredito muito na autorresponsabilidade. Se você faz algo, você precisa buscar se está sempre se atualizando, né? Dar o seu melhor também na sua profissão. Mas não colocar só no professor isso, sabe? Colocar em toda a rede escolar, porque todos são responsáveis. Sim, a estrutura completa, né? Isso, até a servente, né, da limpeza precisa saber trabalhar com essa criança, porque essa criança é da escola. Você comentou várias condições ali, né? Você comentou TEA. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Até para esclarecer para a gente, assim, saber do que se trata um pouco melhor? O TEA é o transtorno do espectro autista, né?
o autismo. Exato, é o mesmo autismo, só Isso. que não é tão comum, né? Acredito eu, né? Essa palavra até, ou ela realmente é o termo correto mesmo, né? É o termo mais técnico. Ah, sim. Mas o autismo tá correto também. Então, a gente tem esse transtorno, né, que vem crescendo muito também por questões genéticas, principalmente. É algo que eu acho que sempre também existiu, né? Hoje a gente se fala sobre isso. Antes era o aluno tímido da escola, o que sofreu bullying, o estranho, né? Sempre teve. E hoje a gente está olhando para essas crianças, dando a oportunidade de elas serem quem elas são, sem se sentirem inadequadas. Certo. Né? Comentou tá também olhando com um olhar diferente para eles, Isso. né? E hoje o número de crianças com autismo, com algum déficit está muito grande. Não sei como que tá a procura. Acho que ninguém melhor do que você, né? Para falar pra gente como que tá hoje a realidade. Então, a gente percebe em dados que vem crescendo, só que a gente precisa também entender isso. Se esses dados estão crescendo porque hoje a gente fala sobre isso e as pessoas buscam mais ajuda, né? A gente tem menos estigmas, menos preconceitos, um pouco mais de abertura para falar sobre isso, conhecimento, né? Então, a gente vê esse crescimento nos dados e esse crescimento nas procuras. Porém, a gente precisa também avaliar se esse crescimento é realmente pelo crescimento de pessoas com os transtornos ou simplesmente pelo fato do conhecimento sobre isso. Ou não ter sido diagnosticado de fato, né? Então, realmente ainda está sendo... Essa linha aí está sendo traçada ainda, né? Muitas vezes, quando eu vou fazer uma avaliação de alguma criança que tem, por exemplo, TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O hiperativo que a gente fala. Eu vou fazer a avaliação da criança, eu quase avalio a mãe junto. Falo assim, vamos fazer uma avaliação? Porque você vê, assim, que a mãe, sabe, precisa. Porque geralmente é genético. Então, essa mãe nunca percebeu que ela poderia ter TDAH, né? Então, será que está crescendo o número mesmo de crianças? Ou hoje a gente fala sobre isso? Então, quase que tem que fazer uma É uma dobradinha. reflexão aqui para as mães e para os pais. Bastidores? Não, eu falo que é muito pai e mãe que já diagnostica o filho sem nem, às vezes, levar no Isso acontece? De chegarem os pais já com um diagnóstico para a criança? Ah, acontece. Às vezes a criança é uma criança normal, né? Que barulhenta, que gosta de fazer bagunça, que eu falo sinal de saúde, né? Sim. Porque é natural da infância isso. É saudável. Não é saudável não ser assim, né? Exatamente. Não brincar, não gritar. Imagina, uma criança quieta, apática. É normal? Uma criança que só fica sentada e obedece tudo que você fala? É uma criança normal? Porque eu vejo a infância como barulho, bagunça, lúdico, fantasia, né? Isso é infância. Então, muitas famílias olham esses comportamentos típicos da infância e não entendem que são típicos da infância. Aí, hoje em dia, tá muito em alta o TDAH, né, também. Muita gente falando sobre o TDAH. E, gente, quem que não é esquecido de vez em quando? Quem aqui que de vez em quando não tá ansioso e fica inquieto? Quem aqui que, né, de vez em quando alguém fala alguma coisa, dá meia hora você não lembra mais de nada? Todo mundo. Todo mundo. Né? Eu fui diagnosticado aqui ao vivo, né? Com o Dr. Gustavo. Eu dei passei ele para ele, fizemos uma anamnese durante o Pode Dizer aqui. Ele falou, não, você é só distraído mesmo. É, porque para ser um transtorno tem que ser algo muito intenso, muito acima do normal, né? Então, por isso que é muito importante a família também buscar uma avaliação profissional, não ficar só nesses achismos de internet, de vídeo de TikTok e Instagram. A internet é boa por um lado e ruim por outro, né? É boa porque ela faz a gente pesquisar, ir atrás, buscar, conhecer. E ruim porque tira a nossa atenção. E sabe que tem uma coisa? O próprio GPT hoje está sendo muito utilizado na inteligência artificial lá para fazer pesquisas, né? Só que se você faz uma pesquisa enviesada, ou seja, você já faz uma pergunta dando informações para ele com aquilo que você quer que ele te responda, ele pode te responder também baseado enviesado na tua questão, né? Então, é perigoso isso também, né? Falar, não, viu, o GPT, a inteligência artificial falou que realmente tem tal coisa assim, assim. Mas é claro, você municiou ele com informações tendenciosas ali e ele vai te responder, né? Também com esse vício, né? Podemos dizer assim. Com certeza, ele vai Perigoso. te responder a partir do que você deu de informação para ele, né? E tem o contrário também, já conversamos em outro momento aqui, a gente falou de pais que muitas vezes levam as crianças com um diagnóstico. E tem pais também que muitas vezes não querem aceitar o diagnóstico que a criança realmente tem.
E aí a criança fica ali sofrendo muitas vezes por falta de um laudo, por falta de um acompanhamento profissional, porque os pais falam, não, ele é assim mesmo, e criança é bagunceira, criança, né, enfim, faz barulho, mas não aceita o diagnóstico, ou diagnóstico tardio, também é ruim. É porque até os 7 anos de idade, a gente fala que é uma janela que se fecha aos 7 anos, que é onde o cérebro é mais plástico do que nunca. Então, todas as intervenções que a gente pode fazer até os 7 anos de idade vão trazer mais eficácia do que depois dos 7 anos, né? Quanto mais velha a criança, menos plástico o cérebro vai ficando. Claro que o cérebro é plástico para sempre, né? A gente sempre consegue treinar e melhorar no que a gente quiser. Mas quanto antes a gente fizer isso, melhor vai ser o desempenho dessa criança. Então, a gente precisa ver se essa criança realmente precisa de uma avaliação para ver se ela tem alguma demanda, para ver se ela tem alguma necessidade de intervir em algum aspecto, né? Porque, às vezes, a família nega ou acha, é assim mesmo, cada criança tem seu tempo, né? Cada criança tem seu tempo, cada criança é única. Mas também a gente precisa olhar uma linha de desenvolvimento, né? Igual o médico vai olhar se você está saudável. Cada criança, cada um é único, mas tem padrões que a gente precisa seguir, senão algo está errado ali. Né? E quanto antes a gente conseguir agir nessa criança, melhor. E às vezes a própria escola também faz uma orientação para os pais, olha, precisa entender um pouco melhor, precisa levar para um profissional. Essa interferência da escola, ela é positiva? Porque a criança está ali muito tempo na escola, então os professores também têm um olhar clínico, né, nessa situação, né? E hoje em dia tem psicólogas nas escolas, né? Então, o que auxilia muito, né, os professores a entender, eles mesmos chamam os pais, né, para conversar. Tem reunião com os pais, a psicóloga junto, as crianças, isso é ótimo. Né? Acho que facilita um pouco. E aí, no cenário da escola também, quando uma criança tem um certo diagnóstico, né, ela tem o laudo, acompanha a criança e muitas vezes até a própria avaliação é uma avaliação diferente, né, com adaptações, né, para essa criança, né. E mesmo assim, às vezes a criança acaba não acompanhando, não tendo um desenvolvimento. Aí como que chega nesse entendimento? Não, realmente ele teve uma prova adaptada para as suas condições e não foi bem. Ele não foi bem realmente porque ele não absorveu aquele conteúdo ou porque acontece alguma coisa, ele tem que ir bem de qualquer maneira. Então eu tenho o laudo, ele tem que tirar nota boa, tem que tirar nota azul. A criança laudada nunca vai ter nota vermelha? Olha, esse é um assunto que a gente vê muito acontecendo, que a criança que tem laudo, ela tem direito à prova adaptada de acordo com as suas necessidades, né? Só que tem muitas famílias e a criança acaba, claro, indo na mesma vibe ali, na mesma onda da família, de usar isso como muleta também. Então, o meu filho não foi bem porque ele tem determinado laudo. Mas o seu filho estudou? Tá, ele estudou, a prova está adaptada. Ele prestou atenção na aula, ele fez algum fichamento, né? Porque a maioria dos professores, quando fazem uma prova adaptada, na aula também eles dão aquele conhecimento de uma forma adaptada também para aquele aluno, né? A gente sabe que hoje em dia, quanto mais estímulos você der, estímulos que eu digo ao mesmo tempo, que mexam com as sensações do aluno, né? Olfativo, tato, visual, auditivo, né? Quanto mais estímulos você der ali na aula, mais significativo vai ser aquele conteúdo para o aluno, né? Então, às vezes o professor fez isso, mas e o aluno? Ele estava prestando atenção? Ele estava minimamente querendo prestar atenção? Né? Estudou depois? Porque tem a prova, né? Geralmente até o material é adaptado. Então, a gente percebe isso, que muitos alunos não estudam, né? Aí a família, às vezes, quer super proteger ali também a criança, o adolescente. E aí, quando ele vai mal, a culpa é da escola que não adaptou direito, ou o professor que não fez a prova do jeito que devia. Então, é muito complicado, porque, igual você fez a primeira pergunta ali, né? Que a Tal comentou que até psicólogos tem na escola hoje. Né? A gente tem hoje na escola pessoas específicas para trabalhar com a educação especial, né? Com a inclusão. E os professores, né, são os profissionais que podem ajudar as famílias nesse ponto, não é? Porque pai e mãe não tem curso, não tem formação para olhar para o filho e falar que tem alguma coisa errada, ou da parte educacional de falar que o professor devia fazer de outra forma. Você não chega no médico falando que eu não gostei do exame que você... do laudo que você deu no meu exame. Da receita. Não gostei dessa receita. Sim. Mas no mundo da educação, os pais muitas vezes não aceitam
esse saber do professor, essa autoridade do professor. A gente percebe que o professor tem ficado cada vez com menos autoridade em sala de aula. Então, os pais devem prestar atenção, sim, nos professores, né? Esse com certeza. Recado muito. Pais, né? prestem atenção nos professores, nos seus filhos. Né? Não validem tudo que seus filhos fazem. Até porque ninguém conhece melhor os filhos que os pais, né? E às vezes a gente acaba dando uma passadinha de mão ali na cabeça. Acham que conhecem muitas vezes, né? Porque eu lembro, eu já fui aluno também e pro professor eu falava uma coisa, pro meu pai eu falava outra. Ah, você era o terrível, então. Com certeza. Bom saber. Lá a mãe do Fábio, o pai do Fábio. Nossa, minha mãe ia direto pra escola. Terrorista aqui. Só que apanhava, até um assunto que a gente pode falar sobre isso também, né? Apanhava na casa e na escola? Na casa e na escola. Eu não pagava imposto pra apanhar. A minha mãe falava que se eu apanhasse na escola, mãe... Apanhava em casa também. Apanhava em casa. Aí eu nunca apanhei na escola. Mas em casa... Não, eu não ligava pra isso. Eu poucas vezes, assim, de ter problema de briga. O meu problema era não gostar de estudar. Eu era desligado. Tanto que eu era... Sou até hoje, acredito eu, né? Espero que sim. É muito criativo. Então eu sempre dava um jeitinho de fazer um trabalho com as ferramentas que eu tinha, que eu me dava melhor. Mas assim, nunca fui desrespeitoso. Eu era só... Sabe, levando naquele jeitão brasileiro, assim. O típico adolescente. Exatamente. Muitas vezes não levava caderno para a escola, e no dia da prova, ou eu tinha uma boa... Né, ouvia e conseguia responder, ou no trabalho em grupo eu apresentava. Então, quem fazia o trabalho pesado era, né, os colegas de trabalho. Eles só me entregavam lá no trabalho e eu apresentava, né? Era a sua habilidade da comunicação, né? Até hoje. Então, assim, serviu para alguma... Até por isso que a gente fala, assim, às vezes a criança vai muito mal na matemática. Mas é um mega comunicador, né? E eu tenho dificuldade de matemática até hoje. Então, se você pesar isso na mesma régua, você está perdendo um comunicador. Você não vai ganhar um matemático, mas você está perdendo um comunicador. E vice-versa, né? Então, tá aí a minha desculpa, se eu tenho certeza que eu convenci você. Minhas professoras hoje, eu encontro ela na rua e elas falam, não acredito que você tá assim e tal, sabe? Me parabenizam. Mas Einstein falou, né? Se a gente julgar um peixe pela sua capacidade de subir numa árvore, ele vai se considerar um burro. Exatamente isso. Eu não sei se minhas professoras estão tentando me agradar também, mas eu acho que... Ou elas achavam assim, eu não acredito que, né? Esse aqui... Não era pra ser nada, né? E assim conseguiu. Foi no jeitinho e conseguiu. Mas, enfim. Né? No final das contas, a gente tá indo bem. Mas, voltando ao nosso... Perdemos o foco aqui. Né? O TDAH não diagnosticado falou um pouquinho mais alto que agora. Mas a gente falou sobre os pais, estava falando sobre a questão, né, de... Apanhou na infância, né? Essa questão de violência também é uma coisa, né, muito triste, assim. E até tem... os defensores da palmada, que até hoje falam nesse sentido, mas assim, mudou muito, né? Como que vocês analisam hoje essa questão aí? A palmadinha? Olha, palmadinha tá liberada? Tem vários viés, mas vamos olhar assim na questão de limite e da questão de palmada, né? Se eu falo que eu dei uma palmada na minha avó, porque ela não se comportou direito. Inadmissível, né? Inadmissível. Meu marido me deu uma palmada porque eu não agi da forma que ele queria. Inadmissível. E daí você fala pro seu filho, eu te bati porque eu te amo, porque eu preciso te pôr limite. Como que essa criança vai crescer? Batendo porque ama, né? Porque precisa impor limite. Mas batendo. Ou apanhando. Sendo... né? Tá no meio das agressões, né? Sempre vai estar. De um lado ou de outro, ela vai estar. Exatamente, tal. Então, esse é o primeiro viés que a gente tem que olhar, né? Quem ama, bate. Né? Então, quem ama, bate mesmo. Então, essa é uma forma de amor? Esse é o primeiro ponto, né? Aí a gente olha também para a questão de confiança. Poxa, vamos pensar a criança, né? Se colocar no lugar da criança. Se eu fizer algo errado, e meu pai vai me bater. Então, eu não vou fazer aquilo errado não porque eu aprendi que aquilo é certo. Eu não vou fazer porque eu tenho medo do meu pai. Esse é o segundo viés. Sim. O terceiro eu posso confiar no meu pai e na minha mãe? Se eles me batem? Se acontecer uma coisa grave comigo, mas eu tenho medo de contar porque eu não sei a reação deles. Eu vou contar? Então, olha as camadas que tem aí, né? E aí tem toda a questão ainda cerebral, né? Porque a gente tem a amígdala cerebral. E a amígdala cerebral,
é como se fosse um urso, quando eu falo com as crianças para explicar para elas o porquê que a gente fica bravo e tudo mais. A amígdala cerebral, ela fica como se fosse um urso acordado quando ela tá com medo, né? Quando ela tá em alguma situação de perigo. E o cérebro, ele não aprende. O cérebro como se ficasse paralisado, né? E esse urso tomasse conta. Então, essa criança pode reagir. Por isso que muitas vezes a criança daí bate de volta, briga com a mãe, né? Tem criança que mesmo apanhando reage. Sim. Ou essa criança pode fugir, né? Paralisar. É instintivo. É instintivo. A questão de medo é luta, fuga ou paralisia. Uhum. Então, na hora que essa amígdala cerebral, como eu digo para as crianças, que esse urso acorda, né? Que essa amígdala está ali ativa. Então, de alguma forma, essa criança vai reagir, mas o cérebro dela, o córtex pré-frontal, que é a parte do raciocínio, a parte do aprendizado, ele vai paralisar. Então, não adianta você bater, não adianta você gritar. Se a criança vai ficar com medo, ela não vai aprender. E não só essa violência física, né, que a gente estava falando agora da palmada, mas tem um estudo que mostra o reflexo das crianças diante de uma situação onde o adulto grita perto dela. E ela se assusta e causa, assim, né, impactos ali, assim, se vê evidentes na criança. Muitas vezes paralisa, choca, né, de ver, assim, um adulto gritando com a criança muitas vezes, porque a força é totalmente desproporcional. Então, o medo que o adulto causa numa criança, né, se imagina, o olhar da criança para cima, vendo o adulto ali para cima, então deve ser não, né? É algo bem chocante, assim, né? Deve causar impactos para a vida inteira, né? Ah, com certeza, né? Causa muita, principalmente na autoestima, né? Aquele sentimento de eu não sou capaz de fazer nada. A gente vê muitos adultos hoje com traços de depressão, de uma ansiedade, uma acomodação de não conseguir sair do lugar, não conseguir ser protagonista da própria vida, porque até hoje não conseguiu superar Os traumas da infância. esses traumas. Então, tudo isso impacta muito, né? Então, a palmadinha, né, igual você falou, ela tem, assim, severas consequências depois. Né? O grito, o xingamento, a forma como você fala com a criança, né? Se você... Frases como, você não faz nada direito, não posso pedir nada pra você. A criança acredita nisso. Fica gravado. Fica gravado. E aí, depois de adulta, só procurando um psicólogo para tentar amenizar a situação. Né? Para ter consciência disso, porque muitas vezes a gente cresce e nem tem consciência do que aconteceu lá atrás, né? Isso é verdade. Assim, muitas coisas, né, agora, depois de adulto, que a gente tem um pouco mais, assim, de conhecimento, que vai pensando em se cuidar e se conhecer um pouco melhor. Eu nem sabia que isso podia ser porque tempos atrás isso aconteceu. Então, esse conhecimento, às vezes, ele vem tardio também, né? E entender, muitas vezes, que a família, às vezes, se sente muito culpada, né? Quando descobre isso. Ai, porque eu bati no meu filho. Que as famílias... Eu acredito que todas as pessoas normais, né? Que não tem nenhuma psicopatia. Todos os pais fazem o melhor que podem para os filhos. Sim. Né? Tenho certeza absoluta disso, né? Toda mãe faz o melhor que pode. Todo pai faz o melhor que pode. Então, ele acredita que é dessa forma que se educa. Porque ele foi educado dessa forma. Porque ele aprendeu que isso é por limite. Mas, a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento de que isso não é bom, aí já vira a responsabilidade dela, né? A gente falou, então, desse lado aí, né, perigoso, da palmada, de gritar, de violência, que seria a parte ruim da história, né? Vamos falar um pouco do contrário, então, como que os pais podem fazer para motivar essas crianças no futuro a ter uma inteligência emocional, para ter um futuro com... limites e com disciplina e saber que tem um grande potencial pela frente. Como é que os pais trabalham essas crianças dessa maneira? Primeiro ponto é que o exemplo é tudo, né? Principalmente na primeira infância, os primeiros 1000 dias ali, a criança tem muitos neurônios espelhos, então ela vai imitar muito. Todos nós temos neurônios espelhos, né? Mas na infância é muito forte. Você não ensina seu filho a caminhar pegando o pezinho dele, né? Não, ele imita. A fala, a mesma coisa, a criança imita. Seus comportamentos também ela imita. Então, se você, na hora que você tá com raiva, que você tá frustrado porque a criança fez uma bagunça ali, que a gente sabe que a vida da mãe não é fácil, né? Chega em casa cansada, daí vê aquela bagunça da criança... Sai quebrando tudo, jogando tudo? Aquela fase que joga tudo, você lembra? Tudo no chão. Acho que às vezes eu ainda vivo umas fases assim. Isso vai Você acontecer. também vive, não vive? Você tá bem nessa fase, né? Eu até ia perguntar a questão do castigo, porque eu falo, mas não faço.
mas eu ameaço. Aí eu acho que é errado. Eu queria te fazer essa é uma pergunta pessoal mesmo. Então... A gente falou da questão da palma, né? Da palmada. O castigo, em algum momento, ele é válido, mesmo que seja o cantinho da disciplina ou a reflexão, ou estou fazendo tudo errado? Olha, se a gente pensa na neurociência, né, no que funciona de verdade, entra na repetição. A repetição e o exemplo é o que vão fazer a criança aprender. O castigo, a gente precisa tomar muito cuidado como estamos fazendo ele. Porque a consequência natural dos acontecimentos já é um certo castigo. Né? Por exemplo, a criança não fez a tarefa de casa. Poxa, se você não fez a tarefa de casa, então você não pode pegar o celular. É uma consequência, não é um castigo. Então, tentar levar por esse lado, sabe? De não impor você um castigo. Porque, muitas vezes, o que ficar sem ver TV tem a ver com não tomar banho. Assim, sabe? Não é de graça por nada. Não é, entende? Não é uma recompensa, não é uma troca, né? Então, ter cuidado com isso, de não ser essa... Não ver dessa forma de punir a criança, né? A consequência natural daquilo já é uma própria punição para ela. Vamos outro exemplo. A criança está tomando sorvete, aquele sorvete cai no chão porque ela estava fazendo birra e jogou. Né? Aí ela começa a chorar porque ela quer outro sorvete. Não vai ganhar sorvete. Ela jogou o sorvete no chão. É uma consequência. Agora ela vai ficar sem. Sim. Né? Coisas que vão acontecer na vida adulta, né? Não precisa castigar essa criança de novo, né? Porque ela fez a birra. Mas sentar, conversar, dialogar. Igual você faria com o seu melhor amigo, igual você faria com a sua mãe, igual você faria com qualquer outro ser humano se não fosse uma criança. Só que quando é criança parece que entra numa hierarquia. E acredito que a hierarquia tem que ter, porque a criança não tem voz para decidir tudo, né? Mas ela também precisa ser respeitada de igual. Não é porque existe uma hierarquia que ela merece menos respeito. Então, na hora de castigar, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Até porque a gente está preparando, né? A sociedade. Sim, né? Eles vão crescer, eles são o nosso futuro. A melhor forma é a conversa, é tentar entender. É o mesmo diálogo. que essa criança ela tenha 2 anos e ela ainda não se comunique tão bem. Tem casos que talvez você mudar o foco da criança seja eficaz, né? Porque é uma criança muito pequena, de 2 anos, por exemplo. Você vai conversar com ela. É importante você conversar, claro. Mas você vai entender que ela ainda não vai compreender o que você está falando. E a repetição. Muitas vezes a mãe fala, né? Você que a mãe deve ter falado essa frase. Já falei 1000 vezes! Ai, eu falo. Eu tô aqui, ó, refletindo. Eu venho com as frases da minha mãe. Ai, vocês acham que eu sou empregada de vocês? Eu faço tudo sozinha nessa casa. Mas a gente fala isso, já falei 1000 vezes. Toda mãe fala 1000 vezes. E por que não funciona? Porque a criança precisa da repetição. Então, como que você vai repetir isso? Vai repetir brigando, gritando, você se cansando, porque a pessoa que está estressada está liberando cortisol, está ficando doente. Tá se esgotando. Né? Ou você vai repetir isso com calma. A escolha é tua, você vai repetir. A mãe vai precisar repetir 1000 vezes para a criança aprender, porque a criança aprende a partir da repetição. Mas de que forma que está sendo essa repetição? Né? Com grito ou com calma? Com diálogo, com escuta. Aí as pessoas depois, elas me encontram depois do podcast, elas falam assim, mas se vocês conversaram lá com a profissional, aí não pode fazer nada, então. Essa teoria aí, ela não funciona, porque só funciona na hora que está falando, porque é neurociência, porque isso, mas aquilo e tal. Mas até tem um ponto aqui que, assim, nós aqui como, né, comunicadores desse podcast, jamais nós vamos falar de uma maneira que não faça sentido da maneira correta, né? Então, pode ter dificuldades, com certeza, né? Terão dificuldades, mas não é só assim e os pais concordarem com tudo e a criança ficar sem limite. Então, tem um momento que realmente tem um olho no olho com essas crianças, tem que impor limite, às vezes tem que falar realmente de uma maneira mais firme. Então, não é 1000 maravilhas, né? Com certeza não. Muitas famílias confundem, né, o autoritarismo e vão lá para a permissividade. Mas a firmeza, o limite, é sinal de amor. Porque se você põe limite, e 94% da comunicação é não verbal. Ou seja, é pelo seu comportamento, pelo seu tom de voz, pelo teu olhar. Então, a forma como você fala com teu filho, mostrando para ele que tem atitudes que não são admissíveis, né? Bater, brigar, né? Essas atitudes que a gente sabe que não existem, que não podem acontecer, que desrespeitam o próximo. Então, a gente precisa olhar para a criança com um tom de voz firme, né?
com firmeza mesmo, impor limite. E repetir, e repetir, e repetir. Entender que é um processo até ela formar aquela conexão cerebral. Porque se ela está agindo daquela forma, é porque ela ainda não aprendeu. Porque se ela tivesse aprendido, ela não estaria agindo daquela forma. Então, é repetir, mas com seriedade, com limite. Não é não, né? Hoje em dia tem gente que diz que não pode dizer não para criança. E criança precisa de não. É o limite. É o limite. Quando é permissivo demais, a criança escuta sim demais, fora vai escutar um não. Né? E você aí vem o problema, aí vem a consequência, né? E você sabe que os danos da permissividade, que é essa criança que pode fazer o que ela quer, que a mãe tem dificuldade em dizer não, que quer agradar, que dá de tudo, o tempo inteiro. Ou às vezes a mãe tá cansada também. Ai, dá aqui pra dar o celular, dá o que a criança quer, porque precisa de um minuto de paz. Só que essa criança, ela tem tantas consequências quanto as crianças que são criadas em lares autoritários. Por quê? Porque são crianças que muitas vezes se sentem incapazes também de realizar as próprias coisas, porque a família faz tudo para ela, né? São crianças que não se desenvolvem completamente, né, em todas as suas habilidades e dimensões que ela poderia, porque essa superproteção não deixa ela explorar, não deixa ela se desafiar, né? E é no desafio que a gente cresce, que a gente aprende. E tem questões também que envolvem ali a falta do amor que a criança sente. Poxa, se minha mãe nem tá me dando bola, ela nem se importa comigo. Nem tá ouvindo o que eu tô pedindo, só tá dizendo sim. E isso, às vezes, de forma inconsciente. Então, é uma criança que sempre vai buscando mais, porque ela quer essa validação da mãe, do pai, né? Dos adultos. Porque ela nunca recebeu um limite. Porque, poxa, se o pai diz não é não, na hora ela fica ali tristinha. Mas, poxa, meu pai se preocupa comigo. Sim. E isso tudo de forma muito inconsciente. A criança não vai pensar sobre isso, mas ela vai sentir isso. Eu tenho exemplos práticos. Eu trabalhei já na área educacional em ambientes diferentes. Já trabalhei em escola de ensino médio e depois eu trabalhei em universidade. E eu percebia a mesma coisa que acontecia no ensino médio, muitas vezes os pais indo para tentar resolver questões de nota, que a responsabilidade que era do aluno, muitas vezes o pai ia lá tentar entender por que o aluno não tinha conseguido tal nota, brigava com o professor. E aí gerava toda aquela situação, né? Aí esse aluno ele saía do ensino médio e depois ia para a universidade. Eu trabalhei na universidade também. E o pai continuava indo na universidade para tratar de nota de um aluno que muitas vezes já era de maior, já era, né, devia ser responsável por toda a sua vida acadêmica, né? E levava o pai junto para falar com o professor da faculdade por que o aluno estava com nota baixa e toda aquela história. É esse mesmo aluno que vai sair da faculdade e vai para o mercado de trabalho e vai levar o pai na entrevista de emprego. Então, a história só vai se replicando, né? A gente comentou alguma coisa na entrevista com o Dr. Kleber, da moeda de troca, né? Se você tirar tanto de nota, você ganha isso. Se você fazer isso, você ganha aquilo. É permissível demais dar de tudo, como se a criança não tivesse a responsabilidade, né? De ir para a escola e tirar nota boa, estudar para tirar aquela nota. A criança, ela tira uma nota boa em troca de um presente. E as nossas... A gente comentou alguma coisa sobre isso, né? Sim, as nossas obrigações e responsabilidades não são por conta de uma recompensa. É porque é certo fazer aquilo e pronto. Tá tirando a responsabilidade, né? A gente comentou que a criança tem a idade certa para ser alfabetizada. Mas a partir do momento que ela tá sendo alfabetizada, ela tem a responsabilidade com aquilo, né? A gente tem com o trabalho e a criança tem com a escola. Sim. E meio que a gente volta lá no começo da nossa conversa, que era um pouco, acho que nós falamos um pouco sobre essa questão de conflito de gerações, né? Então, acaba que sempre tem aquela percepção, né? Será que essa geração ela está mais sensível, ela está mais frágil? A geração anterior era mais forte? Você tem essa visão, assim, realmente a geração atual ela é mais sensível ou não? Isso é uma percepção? Eu sinto que as crianças estão mais sensíveis, sim, mas por essa questão da frustração. Porque elas têm muita dificuldade em lidar com a frustração. Então, quando você diz não, a criança... É natural, até os 3 anos, a criança não saber lidar com frustração, porque o cérebro dela não tem formação para isso. Mas quando a gente olha para crianças mais velhas, né, que já deveriam ter essas redes cerebrais conectadas ali, e as crianças continuam, assim, se frustrando com pequenas coisas, a gente percebe essa sensibilidade. E aí a gente vê também esse movimento oposto, né, do autoritarismo, que é esse movimento da permissividade. Então, essa educação permissiva, né, gera crianças mais inseguras, né, porque os limites trazem segurança.
Poxa, se você sabe que você vai dormir 10 horas da noite, você não vai ficar cansado e preocupado que você está cansado. Seu corpo, né, biológico. Se você tem horário para comer, seu corpo biológico não precisa ficar em alerta porque você vai passar fome. Agora, pensa uma criança que não tem limite, que não tem rotina. Como é uma bagunça, não tem previsibilidade. Previsibilidade é segurança. Limite é segurança. Essa criança é insegura. Então, qualquer coisa, ela desestabiliza. Ela tá o tempo todo em alerta. A amígdala dela tá como se você estivesse sempre meio acordado ali, sabe? Então, qualquer coisinha, ela perde, assim, eu perdi a palavra? Perde o... Ela perde ali o norte dela. o equilíbrio. Equilíbrio. Sabe? Essa é a palavra-chave. Equilíbrio. Equilíbrio tudo, né, gente? Sim, então, assim, quase chegando já na reta final aqui do Pode Dizer Podcast, nós podemos dizer, então, que tem muitos desafios pela frente nessa nova geração. Você tem alguns para citar, assim, como trabalhar com essa nova geração? Ou algum olhar... A gente podia ficar, nós podíamos ficar horas falando sobre isso, né? Tava pra perguntar se tem algum específico, assim, que já que marcou até agora a tua carreira. Algum caso específico que aconteceu de pais procurarem com alguma dificuldade de alguma criança? Teve. Um adolescente, né? Não só criança, adolescente também, não. Na verdade, teve um caso muito específico de uma criança que... Eu era professora e eu sentia que aquele aluno precisava de ajuda. Eu via que ele estava fora do padrão normal da agitação da criança, sabe? E aí foi comentar com a família. A família, no primeiro momento, parecia super tranquila. Aí, num segundo momento, quando eu dei uma cobrada ali de saber, alguns meses depois já, se tinha procurado algum auxílio, né? Se tinha feito alguma avaliação, alguma coisa, a família foi extremamente, assim, impositiva comigo, sabe? Assim, eu me senti encurralada. Só porque eu percebi que a criança tinha uma dificuldade. E aí o pai veio assim, qual é o problema do meu filho? Eu falei, seu filho não tem nenhum problema. Ele tem dificuldades, a gente precisa ajudar ele a lidar com as dificuldades dele. Só isso, assim como todos nós temos dificuldades, né? Então, eu acho que o maior segredo, né, nessa geração é você ouvi-los. Eu vejo que as crianças estão sedentas por atenção, por se sentir escutada, por ter voz. Ter voz não é o mesmo que você vai fazer o que a criança quer. Então, o maior segredo é se conecta com o seu filho antes de brigar, antes de chamar atenção, antes de falar o que é certo. Entenda o que ele quer, né? Eu falar pra você, eu sei que você tá com sede, mas você não pode tomar água agora. É diferente de eu falar, nada de tomar água agora. Olha a diferença. Por quê? Né? Porque sim. Porque eu tô mandando. Tem horário pra tomar água. Né? Mas olhar e entender a criança, né? Não, eu entendo o seu desejo. Todo comportamento tem um desejo. A criança que tá fazendo birra, que é um doce do mercado, ou quer ir no parquinho, ela tem um desejo. Aí você falar pra ela, você não tem querer. Tá, mas e daí ela, no futuro, se ela não tem querer, que ambição que ela vai ter na vida? Ela nunca vai poder querer nada. Ela vai querer ser uma pessoa melhor, vai querer estudar, vai querer crescer profissionalmente, ela vai querer viajar, não vai querer nada, porque ela aprendeu que ela não tem querer. E a outra pessoa fala pra ela que ela realmente não pode na vida adulta e ela vai concordar com isso e vai ser um adulto frustrado também. Então, o maior segredo tá em se conectar com a criança primeiro, né? Entender o que ela quer e aí direcionar para o que é correto, né? Aí se colocar os limites. Aí você vai evitar muita briga, muita frustração, sabe? E ainda vai acontecer porque somos seres complexos, né? Não existe uma receita de bolo. Sim. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas você não me convenceu ainda. Ai, meu Deus. Você é realizado na sua profissão? Eu amo. Dá pra ver, né? Você brilha o olho quando você fala, né? Então, fala um pouquinho da tua profissão e como que a gente encontra nas redes sociais. A profissão do professor, e agora que eu também estou na área clínica da neuropsicopedagogia e na área da inclusão, né? Trabalhando com crianças e agora até adultos também, que são inclusos, né? A gente percebe que é uma área que ainda é muito desvalorizada, né? Não só financeiramente, mas pela sociedade, de olhar para o professor, muitas vezes colocando como um papel pequeno, como uma profissão fácil. E é uma profissão que exige muito, né? A gente vê que o número de professores com problemas de ansiedade, depressão, vem aumentado justamente por essas demandas que estão crescendo, né? Pela dificuldade de lidar com as famílias também, porque não é só com a criança, muitas vezes é mais difícil lidar com a família do que com a criança. Então, é uma área que é encantadora, porque você está trabalhando diretamente com uma vida que está se transformando e que vai ser alguém no futuro e que talvez uma sementinha que você plantou lá na infância vai crescer só lá na vida adulta.
Então, é uma profissão linda. Não tem como falar porque você está mexendo diretamente com vidas, né? E não é uma vida, são várias vidas que passam diariamente. Então, eu acho que eu queria deixar esse recado, né? De valorizar os professores, escutar o professor, né? Não chegar na escola armando barraco. Chega conhecendo, conversando, entendendo, né? Que são seres humanos que estão ali, não são robôs, que têm emoções, que estão deixando seus filhos, muitas vezes, para cuidar dos filhos dos outros, que é muito difícil também fazer isso. Então, é uma profissão linda. Eu amo por essa importância que tem, mas ainda vejo que tem muita luta aí para ser mais valorizada. Com certeza. A gente já parabeniza, né? Até um dos critérios que a gente, né, usa aqui, os produtores, pode dizer, são profissionais que têm relevância nas redes sociais, né? E você tem conteúdos muito bons nas redes sociais, conversa, né? Obrigada. Manda, né, mensagens ali, né? Cheia de conhecimento, né? Cheia de ciência. Então, não é vozes da minha cabeça. Exatamente. Né? É uma pessoa muito qualificada. Então, como que encontra você? Dá teu arroba aí para nós. @profvic, neuropp. Vai me encontrar lá. Ou se colocar lá Profvic, já vai achar. Vic, V-I-C, né? Já vai encontrar. E eu sempre estou postando, né, dicas, tanto da questão de alfabetização, rotina escolar, questão de aprendizagem de fato escolar, como também socioemocional, como lidar com a criança, como lidar com o adolescente, como lidar com a neurodivergência também, né? E tem bastante conteúdo lá, sim. Você tem um trabalho também na escola sobre... vou tentar... Sobre emoções e aprendizagem. Eu trabalho com educação socioemocional, com adolescentes, que também é um trabalho fantástico, né? Que a gente desenvolve na escola, né? As habilidades como cooperação, pensamento crítico, criatividade, colaboração, proatividade. Então, são aulas super dinâmicas, que os alunos têm esse espaço de escuta, de vivência, diferente daquelas aulas chatas, né? Que, querendo ou não, são importantes e necessárias também. Mas se você pergunta para qualquer criança e adolescente, né? Você gosta de ficar sentado vendo aula? Só Não. no teórico? Não. A prática é sempre mais gostoso, não é mais divertido, né? Isso são as soft skills? Sim, são as soft skills. Também é um nome bonito para tudo isso, né? Bastidores, tem mais perguntas? É isso aí. Eu ainda estou pensando no castigo. Nossa, estão pensativos lá. O pessoal ficou reflexivo. Então, para quem está tá pensando no castigo, é bom seguir a Vitória. Vitória, Vicky. Victoria Enhard, né? Seguir a Enhard. Vicky ali, que ela tá dando dicas diariamente. E hoje a gente deixa aqui todo o nosso respeito aos professores. Muito. E eu peço desculpa também por tudo que eu fiz quando eu era aluno. Eu era uma aluna maravilhosa. Viu? Estamos no mesmo lugar. Ai, Então eu vou Deus. defender a galera do fundão aí. Um abraço, um beijo para as professoras dos meus filhos, que são maravilhosas. Eu adoro elas. Respeito muito a profissão de vocês. Muito obrigada. E, gente, muito obrigada. Uma boa noite. Eu amei estar aqui com vocês, tendo esse papo, essa conversa tão gostosa, né? Que o tempo Muito passou bom. que eu nem vi. Nossa, foi um tempão, hein? Pô, deu mais de Nossa. uma hora de conversa aí hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tauana, Caroline, semana que vem nós estaremos por aqui. Você tem que se inscrever no nosso canal lá do YouTube, mas tem que se inscrever, tem que clicar no botão lá de se inscrever e tem um sininho do lado também que você recebe notificações sempre que tiver um conteúdo novo, um corte, enfim. E chegar nos 10 mil seguidores, essa é a nossa meta. Já deixa uma curtida, um comentário, Sim. que a gente gosta disso. E o YouTube gosta mais ainda, que aí ele vai compartilhando com as outras pessoas, né? Tenho certeza que até o fim desse vídeo vai chegar nos 10 mil, viu? Vai Estamos sim. confiantes. Obrigada, Valeu, gente. Fábio. Obrigada, Finalizando Vicky. por hoje. Obrigada. Finalizamos, né? Então tá Espero bom. que tenham gostado e a gente espera vocês aqui semana que vem. Valeu. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau. Até mais.